Você já viu aquele morango super crocante que dura meses sem estragar? O que será que faz esses produtos ficarem tão diferentes? Vamos entender? Hoje eu vou te explicar as diferenças entre dois processos de conservação de alimentos, a desidratação comum e a liofilização. Eu vou falar sobre como cada técnica funciona e quais as diferenças do produto final e, claro, qual delas pode ser a melhor opção para quem quer empreender. Então fica comigo até o final porque essa informação pode te ajudar a escolher o caminho certo. A desidratação comum, que a gente chama, é aquela desidratação doméstica que pode ser feita de diversas formas. Ou em desidratador elétrico, que tem vários vídeos aqui no canal onde eu mostro como você pode estar escolhendo o seu melhor desidratador. Nesse desidratador existem prateleiras, você espalha suas frutas ali, deixando os alimentos na máquina em baixa temperatura por várias horas. No sol é um método mais tradicional e artesanal, mas que exige cuidado com higiene, tempo adequado de secagem. O calor vai fazer a água evaporar aos poucos, reduzindo o volume e o peso da fruta. Então, o resultado da fruta, seja num desidratador elétrico ou no sol, vai ser sempre assim, ó, uma fatia mais fininha, porque a água evapora e a fruta fica reduzida aqui, né? E fica dessa forma aqui, uma folhinha de morango deliciosa, uma fatia super doce e aromática também. O tempo de secagem pode variar dependendo do método utilizado e, claro, da espessura da fatia da tua fruta. Uma banana inteira, por exemplo, pode levar até mais que um dia para secar. Já uma fatia de morango a gente consegue secar em 6 a 8 horas no máximo. O resultado final é uma fatia bem mais leve do que o peso tradicional, porque a gente retirou a água. O sabor fica mais concentrado, ele fica mais intenso. O aroma é maravilhoso. Pode ser mastigável ou crocante. Vai depender de toda a técnica que você vai estar utilizando e também do clima, se é favorável ou não. Vamos supor que você mora num ambiente muito úmido. Assim que a tua fruta sair do desidratador, ele já vai absorver a umidade que está no ar. Isso vai fazer com que a fruta fique macia, fique mole, fique murcha. Então, você vai perder essa crocância de forma muito rápida. Já se você morar num ambiente mais seco ou tiver um ambiente controlado com baixa umidade, você vai garantir que a tua fruta fique crocante por mais tempo. A cor pode escurecer um pouco devido à oxidação durante o processo. Para isso existem técnicas também para você manter a cor bonitinha, tanto técnicas de pré-tratamento da fruta como técnicas de controle da temperatura que você está secando o seu alimento. Nesse tipo de desidratação doméstica, a gente mantém grande parte dos nutrientes, mas pode perder algumas vitaminas sensíveis ao calor, como é o caso da vitamina C. Todo o resto, as fibras, os minerais, mantém aqui, ó, nessa fatia de morango aqui deliciosa. Quais são os mitos mais comuns em volta da desidratação doméstica? Só dá para fazer com equipamentos caros? Falso. Dá para começar com forno caseiro ou até com o sol, se feito com cuidado certo. Outro mito é que a fruta perde todo o valor nutricional. Isso é falso. A maioria dos nutrientes continua presente, apenas algumas vitaminas são reduzidas. Já a liofilização é um processo um pouco diferente. É um processo mais moderno e mais tecnológico. Ele funciona através da sublimação. Então, primeiro esse alimento é fatiado no formato que você deseja, o resultado final. Então, se eu quero fatias, eu vou fatiar esse morango e vou congelar a temperaturas extremamente baixas, menos de 40 graus negativos. Então, depois que essa fruta é congelada, ele passa por um processo a vácuo, onde a água é transformada diretamente em vapor, sem passar pelo estado líquido. Então, ele passa do estado sólido de gelo para o estado gasoso direto. Então, no final, resulta uma fatia de fruta com a mesma espessura do corte, porque ele foi desidratado, congelado nesse processo de sublimação. Então, não é qualquer máquina, são máquinas que têm um investimento mais alto. Uma máquina doméstica, atualmente no Brasil, está a partir de uns 40 mil reais. Sim, é um investimento alto, mas já tem grandes indústrias fazendo esse investimento, por isso a gente já encontra a fruta liofilizada como essa daqui. Ela sai crocante da máquina, igual um isoporzinho. Nesse processo de liofilização, a gente tem um ambiente mais controlado. Então, você consegue tirar a água desse alimento, ele sai crocante e é armazenado geralmente, ó, em embalagens metalizadas bem grossas para garantir que esse alimento se mantenha seco, que preserve aqui o mínimo de umidade possível. Por quê? Se essa fruta ficar num ambiente aberto, exatamente igual ao que a gente faz, ele vai absorver a água da mesma forma e vai murchar da mesma forma. Então, as características finais de uma fruta liofilizada é uma textura airada, né, crocante,
quase como uma esponja seca. Um suspiro, para a gente conseguir entender bem. O sabor é mais suave, porque a concentração ali do sabor não é tão intensa quanto na desidratação comum. Até porque fica um alimento mais esponjoso, esse sabor se dissipa aqui na hora que você morde. Super leve e sim, com uma validade longa se bem armazenado. Você já entendeu que assim como a fruta desidratada, se você deixar aberto, ele vai absorver a umidade e vai estragar com facilidade também. Por que a liofilização não é tão comum no dia a dia? Como eu falei, o equipamento é um equipamento caro ainda, que pode custar dezenas de milhares de reais se você pensar numa grande produção, e normalmente é utilizado na indústria alimentícia e farmacêutica também. Para quem já ouviu falar, é o método utilizado para fazer os alimentos dos astronautas e aquela ração de sobrevivência para o exército também. É uma forma muito eficaz de você desidratar o seu alimento e depois conseguir reconstituir. Você vai manter os nutrientes preservados e vai ter um alimento muito leve que pode ser armazenado e pode ser levado também para grandes viagens. Agora, qual é a vantagem da desidratação comum? É um processo simples, acessível, pode ser feito com equipamentos domésticos. Você pode começar fazendo no sol, num forno doméstico, tendo alguns cuidados. Outro ponto é que a gente acentua o sabor da fruta, deixando mais doce naturalmente. A textura é versátil, porque pode ser macia ou crocante, dependendo da técnica que você utilizar e os cuidados com a umidade ambiente que você tem do local que você está desidratando, da forma que você armazena também, e pode ser feito por qualquer pessoa que queira empreender sem altos investimentos. Já a vantagem da liofilização é manter uma cor e uma forma mais original da fruta. O produto dura mais tempo se bem armazenado e é indicado para nichos mais específicos, como astronautas ou emergências de escassez de alimento. Agora que você já conhece as diferenças, qual desses métodos faz mais sentido para você? A liofilização pode ser incrível, mas é inviável para quem quer empreender de forma simples e econômica. Já a desidratação comum é acessível, é fácil de fazer e pode gerar ótimos lucros. Me conta aqui nos comentários, você já desidratou fruta em casa? Qual a sua fruta favorita? Eu quero saber. Eu trouxe outro exemplo aqui para mostrar da manga. A manga liofilizada, ó, parece um biscoitinho. Reparem que aqui a manga foi fatiada, né, nessas fatias assim desse formato. Mantém a espessura, fica gordinho, parece um suspiro, ó. Aqui dentro ele fica airado. Agora o sabor tá meio azedinho, não tá tão aromático quanto uma manga gostosa. Por quê? Simplesmente porque a escolha da fruta, do grau de maturação dessa fruta antes do processo de secagem, não foi muito bem feita. Eles não tiveram esse cuidado com o sabor da fruta, porque a desidratação, seja liofilização ou seja desidratação comum, não faz milagres. Ele só seca. Então, se a fruta está verde ou está sem sabor, no final da secagem vai estar da mesma forma, ok? Então, para ambas as técnicas é necessário você escolher muito bem o grau de maturação da fruta, frutas aromáticas, cheirosas, no ponto certo para consumo, para você ter um resultado final saboroso também. Então, só para você entender bem, olha a diferença de uma manga desidratada de forma doméstica, artesanal, e a manga liofilizada. A manga liofilizada fica igual um biscoitinho, um suspiro, né? Aqui está todo airado. E aqui a gente tem uma fatia de manga desidratada. Ela fica achatadinha, fica fininho porque perde o seu volume. Aqui tá macio, tá flexível porque a gente deixou absorver a umidade do ambiente. Assim que sai da máquina, ela sai super crocante. Então, essa textura final você consegue adaptar e escolher a melhor técnica para o produto final que você deseja. Ambas as texturas são maravilhosas, tanto ela crocante quanto ela macia e mastigável. O aroma é maravilhoso, por quê? Porque aqui eu escolhi uma manga num ponto ótimo de maturação, já estava muito aromática, estava gostosa, então o resultado final vai ser assim, amarelinho e super doce e gostoso. Então aqui dá para ver bem a diferença, né? Aqui fica tipo uma folhinha de manga e aqui fica tipo um biscoitinho. Aqui eu tenho algumas frutas que foram desidratadas de forma doméstica artesanal. Tô com uma fatia de manga, pitaia, morango artesanal com cabinho e tudo, o que é um charme, fica lindo até para decorar tortas, bolos, chocolate ou até mesmo para servir um chazinho com todo o clima romântico. Olha só que gracinha que ficou esse morango aqui. Já que ó, a tangerina você pode desidratar com formato de borboleta, então você pode abusar da sua criatividade no momento que você está cortando as suas frutas de uma forma criativa.
Aqui eu tenho uma fatia de abacaxi também deliciosa. Lembrando que todas essas frutas a gente consegue ter a crocância e ter ela macia também, de acordo com o controle de umidade que você tem aí na sua produção. Se você gostou desse conteúdo, já deixa um like, compartilha com aquela amiga que ama doces naturais. E se quer aprender mais sobre como transformar frutas desidratadas em um negócio lucrativo, já assiste outro vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, ok? Ó, um beijo e até o próximo vídeo.